1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, versículo 4. 1 João 5, 4. 1 João 5, 4 diz assim. Entenda, compreenda que a fé nos leva a vivermos uma vida vitoriosa. A fé nos leva a vivermos uma vida vitoriosa. Se existe algo que nos leva a viver uma vida vitoriosa, é a nossa fé. O que nos leva a vivermos uma vida vitoriosa não é o dinheiro, não são os bens que nós possuímos. O que nos leva a vivermos uma vida vitoriosa é a nossa fé. Observe o que ele diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como a fé é importante. E como vem a fé? A fé você não compra numa farmácia, no supermercado. A fé vem de uma forma simples. Como vem a fé? Como brota a fé no nosso coração? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aquilo que você ouve gera em você fé ou dúvidas. Olha só, aquilo que você ouve tem a possibilidade de gerar em você fé ou dúvidas. Eu fico pensando, imaginando no céu, aquele ambiente perfeito. Nasceu um sentimento no coração de um anjo. Ele era o regente, querubim ungido. Nasceu o sentimento dele se tornar igual a Deus e maior que Deus. E ele plantou uma semente em um terço do coração dos anjos. Um terço. Imagina isso, aquele ambiente perfeito. Um terço fora contaminado. E foram lançados por terra. Deus criou o jardim do Éden, um lugar perfeito. E lá no jardim do Éden, a serpente, a mulher bateu um papo com a serpente plantou uma semente de dúvidas no coração de Eva. Uma dúvida, não é bem assim. Então a fé vem pelo ouvir, assim também a dúvida, a incredulidade vem por aquilo que você está ouvindo. A importância de selecionarmos aquilo que nós ouvimos. Preste atenção. Mesmo no nosso contexto, segmento evangélico, você não deve ouvir todas as pessoas. Você não deve ouvir todos os pastores da nação. Em absoluto, é preciso selecionar quem nós ouvimos. Como assim, apóstolo? É exatamente assim. A Bíblia diz: se mesmo um anjo pregar um outro evangelho, além do que já foi pregado, estabelecido, seja anátema a propagadores de incredulidade, colocando em dúvida a veracidade da palavra de Deus. Outro dia, um grande líder, um grande pastor na nossa nação, reconhecidíssimo, pastor de uma grande igreja, ele colocou em dúvidas a palavra de Deus, dizendo que alguns textos precisavam ser reescritos. Imagina, alguns textos precisam ser reescritos, relidos, para sermos cartas para o novo mundo. Que mundo? A nova ordem mundial só pode ser. Não faz sentido. Então, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Existe um ministério chamado Veredas Antigas. É um ministério muito lindo. Veredas Antigas. A Bíblia recomenda que alguns marcos estabelecidos, eles não devem ser removidos. Existem marcos que foram estabelecidos no cristianismo, que eles não devem ser removidos. Não devem ser removidos. Então é muito importante que você selecione aquilo que você está ouvindo. A fé vai nos levar, o desenvolvimento da nossa fé vai nos levar a uma vida vitoriosa. Vitoriosa. Ele diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu sou o responsável pelo desenvolvimento da minha fé. E aqui eu estou plantando sementes de fé.
E você pode ouvir a palavra, a sua fé será ativada. E no momento que a sua fé é ativada, você pode alcançar aquilo que você almeja alcançar. A Bíblia diz que Paulo, ele estava numa cidade chamada Icônio, e ali ele estava pregando o Evangelho. Ele estava pregando o Evangelho. E de repente ele olhou para uma pessoa e ele percebeu que aquela pessoa tinha fé para ser curada. Aquela pessoa era aleijada de ambos os pés. E ele percebeu no olhar. É visível, é perceptível. Eu estava ministrando na quarta-feira e nós estávamos assim, um grupo como esse ou mais um pouco. E eu comecei a observar as pessoas. E eu vi uma pessoa completamente desconectada. E Deus mostrou a alma daquela pessoa, tomada por ansiedade. Era visível, estampado. E no outro dia eu conversando com ela, disse: olha, essa noite eu não dormi, fui dormir 4:30 da manhã, perdi o sono, estava tomado por ansiedade. Falei: mas você já conhece a verdade, você já tem a verdade, você pode orar em línguas, você pode meditar na palavra e neutralizar o poder da ansiedade no seu coração. Temos armas poderosas. Mas neste momento muitas vezes nos refugiamos aonde? No smartphone, ou mesmo na televisão, em um programa. A paz que excede todo entendimento humano está disponível. Muito importante nós nos voltarmos para a palavra. Paulo diz assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Judas, ele escreve poucos versículos, no versículo 3, ele diz assim: olha, eu empregava toda diligência para escrever a vocês a respeito da salvação, que é comum, mas eu senti a necessidade de vos exortar a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha o que Judas está dizendo, isso há 2000 anos, há 2000 anos. Como é importante batalharmos diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu estava conversando ontem com um jovem, ele está se aproximando da igreja. Ele diz: apóstolo, eu estudava numa escola pública. E ele estava compartilhando um pouquinho a respeito do contexto em que ele estudava. Ele falou assim, eles estavam falando a respeito das drogas, uma fantasia, uma ilusão. Ele diz: olha, não é questão de classe social, porque ali eram pessoas pobres da classe média, e a maioria já experimentou maconha e desfruta da questão da maconha. Estava falando para mim. Depois ele foi para uma escola particular, falou: 90% dos alunos de classe rica já fumando maconha, na adolescência. Olha que terrível, pelo contexto, pelo meio que estão vivendo. Está vendo, está ouvindo, está participando, está sendo influenciado. Nós temos um grande desafio diante de nós. Eu estava ministrando aos professores, aos nossos voluntários que trabalham com as crianças. Nós temos um grande desafio diante de nós. É tão tremendo, é muito importante pensarmos a respeito disso. Fazemos parte de uma geração privilegiada, temos desfrutado da glória de Deus, a presença de Deus, a manifestação de Deus, mas nós não sabemos o que vem pela frente. Temos essa liberdade na nossa nação, mas é perceptível o mover das nações para neutralizar a ação do cristianismo. Nações estão sendo tomadas e varridas por uma mentalidade ateia e sem acreditar em Deus. Eu estava pensando nos meus netos. Interessante. Ezequias, quando ele pediu mais alguns anos de vida, porque o profeta diz: olha, prepara a tua casa porque você vai morrer. Ele virou-se para a parede, ele fez uma oração: Deus, me dá mais alguns anos de vida. O profeta volta e diz: olha, Deus ouviu a tua oração, mais 15 anos. Mas esses 15 anos depois virou uma tragédia. Foi tomado pelo orgulho. Alguns príncipes da Babilônia foram enviados, ele foi expor a riqueza, tomado pelo orgulho e pela vaidade. Seus tesouros, o tesouro do templo, ele expôs tudo aos da Babilônia. O profeta vem e diz: olha, o juízo virá, mas não virá sobre você, o juízo virá sobre os seus filhos. Ele falou: ai, ainda bem, tudo bem, beleza. Olha a ideia do camarada. Desde que não seja comigo, não importa os meus filhos. Ele diz: os teus filhos serão levados para os palácios da Babilônia. Eles se tornarão eunucos nos palácios da Babilônia. E ele diz: tudo bem, maravilha. Celebrou, porque ele diz: não vai ser comigo. Mas a próxima geração diz respeito a mim também. As próximas gerações diz respeito a você também.
Preste atenção, há uma grande diferença entre fé e crença. A sua crença não vai levar você muito longe, não. A sua crença não vai poder fazer você viver uma vida vitoriosa, não. Você acredita que o exercício físico é importante? Sim ou não? Isso é crença. Você acredita que uma alimentação balanceada, equilibrada é importante? Isso é crença. A fé é o executivo daquilo que você acredita. É ir para uma academia, ou é fazer um exercício físico, é fazer uma alimentação saudável. Isso é fé. Há uma diferença muito grande entre crença e fé. A fé é a parte executiva. Você pode acreditar que o casamento é uma bênção e nunca se casar. Você pode acreditar e nunca se casar. Algumas pessoas estão paralisadas nas suas conquistas porque existem crenças que estão limitando na mente. Olha só, Gideão, quando o Senhor apareceu a Gideão, Gideão tinha uma formatação mental, porque ele nasceu numa família pobre. E ele era pobre. Israel estava vivendo um tempo de opressão pelos midianitas, porque eles plantavam, no tempo da colheita os midianitas vinham e saqueavam. E Gideão estava malhando trigo no lagar, e o anjo apareceu a ele e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Ele falou: homem valente, eu? Como assim? Ele diz: vai nessa tua força, e através de você o Senhor vai livrar a Israel. Ele falou: não posso. Preste atenção, seu anjo, está falando com Deus. O senhor não sabe? A minha família é a mais pobre em Manassés. E dentre os meus irmãos que já são pobres, eu sou o mais pobre. É impossível. Era o que ele acreditava. O anjo teve que injetar fé nele, projetar fé nele, mudar a imagem dele. Então nós estamos com as nossas crenças ilimitadas nas nossas crenças. É possível que você acredite na lei da semeadura e nunca lance uma semente. Quantos acreditam na lei da semeadura? Preste atenção, essa lei ela é irrevogável, não se muda. Eu cancelo, eu neutralizo, eu anulo. Não tem como anular. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso certamente ele colherá, ele ceifará. Se você semeia amor, você colhe amor. Se você semeia gentileza, você colhe gentileza. Se você semear vento, a Bíblia diz que você vai colher tormentas. Cada semente produz segundo a sua espécie. Preste atenção. Fé, fidelidade e obediência caminham de mãos dadas. A expressão da fé está onde? Na obediência. Algumas pessoas dizem: eu creio, mas não há uma demonstração daquilo que ele acredita. Quando Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. Deus chamou Abraão para sair. O que ele fez? Eu acredito. Não, ele saiu. Ele partiu. Quando Deus disse a Noé: Noé, prepara uma arca, que eu vou enviar um dilúvio. A Bíblia diz que Noé ele acreditou naquilo. Ele acreditou como? Executando. A fé é a parte executiva daquilo que você acredita. Quando Deus disse a Abraão: Abraão, oferece o teu filho, o teu único filho. A Bíblia diz que Abraão ele não vacilou, ele não questionou Deus, ele foi simplesmente, ele ofereceu. É a parte executiva, é a expressão da fé, é onde Deus se manifesta. Deus não vai se manifestar em resposta à sua necessidade. Deus vai se manifestar e se revelar a você pela expressão da sua fé, meu irmão. Quando Israel estava diante do mar, clamando, desesperado, Deus disse para Moisés: por que você está clamando? Diga ao povo que marche, dê o passo que o mar vai se abrir. Quando Isaac intentou fazer a mesma rota que Abraão fez, no capítulo 26 de Gênesis, ele intentou ir para o Egito, porque era a terra do sucesso, era a terra do êxito, era a terra da prosperidade. Algumas pessoas: eu vou para os Estados Unidos, eu vou não sei para onde. Permanece no lugar que Deus te estabeleceu, e Ele vai te prosperar na terra, mesmo que seja uma terra que não esteja produzindo, vai produzir. Deus disse a ele: permanece na terra, assim como eu abençoei Abraão, teu pai, porque ele ouviu a minha voz e me obedeceu, eu vou te abençoar. E a Bíblia diz que ele permaneceu na terra,
e ele semeou naquela terra, e naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. Você não precisa correr de um lado para o outro, atrás da bênção. A bênção do Senhor, ela vai te acompanhar, ela vai te seguir aonde você estiver. Se você for para a cidade, a bênção do Senhor vai com você para a cidade. Se você for para o campo, a bênção do Senhor vai com você para o campo. Mas pela expressão da sua fé. Deus disse ao profeta Elias: retira-te daqui e vai e habita junto ao ribeiro de Querite. Atente para isso. É Deus falando. Deus, o próprio Deus falando. E alguém pode dizer assim: mas se Deus falar eu acredito, mas se for homem falando eu não acredito. Deus ora fala diretamente, e ora Ele fala através dos seus servos, os seus profetas. Acredite. Tem gente até que se benze, né? É assim que Deus faz. Deus diz: retira-te daqui e vai e habita junto ao ribeiro de Querite. Eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Meu irmão, corvo sustentar humano. O corvo, em primeiro lugar, era considerado um animal imundo, mas Deus ordenou ao ímpio, ao imundo, que viesse trazer alimento para o profeta. Ele foi e fez conforme a palavra, e de manhã e de tarde estava ali o corvo. Delivery! Ô seu profeta, o senhor fez uma encomenda? Não, alguém fez por mim, porque telefonaram lá na empresa e mandaram que eu entregasse aqui pão e carne, de manhã e de tarde. Olha que coisa extraordinária. A fé é a parte executiva da sua crença. Preste atenção. Fé sem obras não tem valor algum. Tiago diz que a fé sem as obras ela é morta, meu irmão. A fé sem as obras ela é morta. É só falação. Fala de manhã, fala à tarde. Eu acredito, eu creio, eu acredito. Se você não tiver uma atitude, não há demonstração de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. É só falação. Agora, depois, no capítulo 17, novamente o Senhor veio ao profeta e diz: agora retira-te daqui e vai a Sarepta. Eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Preste atenção. Deus disse a mesma coisa que Deus disse para o corvo, Deus disse para aquela viúva. Eu já ordenei a uma mulher viúva que te sustente. O animal, o corvo, obedeceu. E o humano não obedece, porque quando ele chegou ali, ele identificou a mulher que estava à porta da cidade, catando uns cavaquinhos, uns gravetinhos, para fazer um fogo e assar um pão, fazer um bolo. Ele chama a mulher e diz: olha, me arruma um pouco de água. E ela vai buscar água, eles traz também um bolo ou um pão para que eu possa comer. Eles estão certo como vive o Senhor teu Deus. Eu não tenho senão um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou preparar sim um bolo, um pão. Eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Ó. O profeta disse assim: não, você vai preparar e você vai entregar, você vai trazer ao altar. É loucura ou não é loucura? 1 Reis 17, confere lá depois. Confere. Ouça a voz do profeta, parece loucura, parece uma insensatez. Mas quando Deus quer trazer libertação, Ele libera uma palavra, um desafio. E você tem uma atitude, a expressão da sua fé, e o milagre se manifesta, meu irmão. Por que tanta incredulidade na sua cabeça? Mas eu não sei o que vai fazer com a minha semente. Não importa, quando você lança a semente, Deus toma a semente para si. Aquela mulher, ela foi ativada na sua fé pelo profeta. Ele falou: vai lá e faz, e apresenta a sua oferta, traga e coloque no altar. Não vai faltar farinha na panela, não vai faltar azeite na botija, até o tempo que Deus derrame chuva sobre a terra. E ela foi e fez, conforme a palavra do profeta. Ela ia, tirava a farinha, fazia um pão, a farinha aumentava. Tirava o azeite aumentava, de uma forma sobrenatural. Agora imagine, em todas as casas havia fome, e na casa daquela mulher, o cheirinho do pão com azeite, todos os dias. Tirava da farinha, a farinha aumentava. Tirava mais farinha, a farinha aumentava. Tirava o azeite aumentava. Olha só o que acontece quando você lança uma semente. Você não colhe na mesma medida, você colhe na medida recalcada, sacudida e transbordante. É o que diz a palavra de Deus. No capítulo 3, 2 Reis, tem uma outra história extraordinária. 3 reis saíram à guerra. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, contra Messe, o rei dos Moabitas. O rei de Moabe pagava imposto ao rei de Israel. Quando Acabe morreu, o seu filho reinou no seu lugar.
ele recusou pagar o imposto. O rei de Israel foi ao rei de Judá e ao rei de Edom e diz: olha, façamos uma aliança. O rei de Moabe se rebelou contra mim. E eles se levantaram, se uniram para ir contra o rei de Moabe. Atente para isso. A Bíblia diz que eles caminharam por 7 dias. Quantos dias? 7 dias e não encontraram água. Não encontraram água para que eles pudessem beber, nem para os animais. Estavam desesperados. Aí o rei de Israel disse assim: olha, temos que ir ao profeta. Não tem mais jeito, né? Vamos ao profeta. Não tem mais jeito, vamos à igreja. Deus vai falar, Deus vai falar. A palavra está com o profeta. Eles vieram ao profeta. Quando chegaram ao profeta, sabe o que o profeta disse? Olha a loucura do profeta. Faz o seguinte: comecem a cavar covas aí na areia. É louco. Tem sentido? Comecem a fazer covas no deserto. O que você fará? O que você falaria para o profeta? Hã? O que você falaria se um profeta dissesse para você: olha, faz o seguinte, imagina deserto. Você sabe o que é deserto? Você sabe o que é deserto? Ontem nós fomos pedalar, saímos de casa, o pastor Evaldo passou em casa 5 horas da manhã. Começamos a pedalar 5h30. 5h30 o sol já estava altíssimo. 8 horas da manhã, meu irmão, estava pegando fogo. E aqui não é deserto. Agora imagina num deserto um profeta ordenar que alguém cave covas no deserto. É uma insensatez, não faz sentido. Mas foi o que o profeta disse. E eles foram e fizeram exatamente como a fé é a parte executiva daquilo que você acredita. Preste atenção, meu irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode dizer para todo mundo que você serve a Deus, que você segue a Jesus Cristo, mas se você não obedece a sua palavra, é simplesmente crença vazia, sem sentido. Eles foram e cavaram aquelas covas. No outro dia, pela manhã, na hora da oferta dos cereais, na hora da oferta, falou: olha, não haverá vento, não haverá nuvem, não haverá nada disso. Não haverá nuvens e nem haverá vento. Mas as águas virão. E de repente, as águas vêm pelo deserto. E aquelas covas foram completamente cheias. A fé é a parte executiva daquilo que você crê. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Leia Tiago 2. A Bíblia diz que os demônios, eles acreditam, eles creem que Deus existe. Lógico que eles creem, eles têm certeza, mas eles não obedecem. Aí está a diferença. Os demônios, eles têm a crença que Deus existe, porque eles sabem que Deus existe, porque eles foram enviados de lá, lançados por terra. São seres espirituais para a maldade. Tiago diz, eles creem que Deus existe, mas eles estremecem, mas não obedecem. A fé está na obediência, a fé está na fidelidade, a fé está na entrega. Acredite, meu irmão. Você vai ouvir questionamento de tudo quanto é lado, dizendo assim: não acredita nisso não. Ó, falação. Você vai ouvir de tudo por aí. Busque a palavra. Leia a palavra. Se firme na palavra. Viva a palavra. Experimente os milagres. É tão extraordinário como Deus se move. Eu estava numa convenção, eram uns milhares de pessoas. Preste atenção, isso tem quase 30 anos. Não, 20 e poucos anos. Nós estávamos lá naquela convenção, milhares de pessoas. E o pregador lá ministrando, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração: hoje é o dia da sua redenção financeira. Hoje eu vou mudar a sua sorte. Hoje eu vou mudar a sua sorte. E o pregador ministrando lá, Provérbios 26:2: como pássaro no seu vaguear, como andorinha no seu voo, maldição sem causa não encontra pouso. Ele conectou esse texto com 1 Crônicas 21, quando Satanás citou o coração de Davi para que ele transgredisse a ordem que Deus havia dado. Deus disse a Davi: não conte o exército. Satanás veio de Davi e falou: ei, conta. Sabe aquela coisa assim? Conta. E Davi foi e contou o exército. 70 mil pessoas morreram em 3 dias. A maldição se instalou em Israel.
Eu não acredito nesse negócio de maldição, apóstolo. Jesus levou a maldição, Jesus levou. Mas se não há base legal, não tem maldição. Mas como o diabo trabalha? Ele é legalista. A Bíblia diz que ele está diante de Deus de dia e de noite, fazendo o que? Acusando. Ele é o acusador. Ele faz a reivindicação. Quando você quebra o princípio, ele apresenta diante de Deus, ó, está nas minhas mãos. Quando você vive o princípio, você está guardado, você está protegido, você está blindado. E eu me lembro que foi feito um desafio ali. E eu acreditei naquela palavra liberada. E os céus se abriram sobre nós. Fomos levados a uma nova dimensão de influência no nosso território e de prosperidade. Eu acredito. Hoje eu estava ouvindo uma mensagem. Eu recebo um link há mais ou menos desde o início da pandemia, uma jornada de oração. Um bispo da Mills. Aquele povo ora, meu irmão. É 1h30, 1h40, 2 horas de oração diariamente. Oração em línguas, é uma coisa impressionante. E hoje eu estava em casa, eu coloquei lá e fui orando junto. Ele tem um pouquinho de louvor, tem oração, palavra, oração, louvor, palavra, oração. De repente ele lançou uma palavra para se quebrar maldição. E ele lançou um desafio ali, para que ministrássemos uma oferta de $100. Eu não tinha contato deles, de conta. Passei uma mensagem. Isso ele está ministrando lá de Gana. Eu passei uma mensagem para o apóstolo Rob Dudu. Falei, me dê a conta que eu quero fazer 2 ofertas. Ele falou, faça uma oferta pelos seus filhos. Eu acredito. Eu acredito. E vai ser segundo a minha fé. Eu acredito. Quando se lança uma palavra, eu acredito. Aí você olha e vê e fala, poxa vida, olha o que Deus tem feito na vida do apóstolo. Porque eu acredito. Eu acredito, não é crença não, é a prática. Não apenas ensino, eu pratico. E porque eu vivo, muitas pessoas ficam perturbadas. Mas você pode viver. Mas existe um princípio. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que você semear, certamente você vai colher. Olha só, algumas pessoas dizem, eu não acredito que o Velho Testamento é para a gente hoje. Então por que você acredita no Salmo 23? E cita o Salmo 23 e medita nele. O Senhor é meu pastor, isso é bom, né? Quando você lê Deuteronômio, vê assim, olha, estarás por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda, emprestará muita gente, não tomará emprestado. Essa é uma promessa maravilhosa, eu tomo posse. Mas lê o primeiro versículo. Se você ouvir a minha palavra, obedecer os meus mandamentos, guardar os meus estatutos, você vai viver isso. Não, nessa parte eu não acredito, só quero a bênção. Está entendendo? A fé é a parte executiva. Eu acredito no dízimo. Tem gente que nem acredita também. Não acredita. Então rasga lá um pedacinho da Bíblia. Fora. Quando diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Trazei, está lá. Mas isso é Velho Testamento, vai para o Novo. Jesus falou, vocês dizimam o endro, o hortelã. Vocês devem fazer isso. Mas não devem omitir a justiça. A prática do amor. Ele não anulou. Hebreus diz aqui, na terra, homens recebem, mas lá quem recebe é Ele. Não é só o que convém, é o que está escrito. Experimenta. A fé é a parte executiva da sua crença. Não basta você acreditar que o exercício físico é importante. Você precisa praticar algum esporte, fazer um tipo de exercício, fazer uma caminhada, fazer uma academia, seja o que for. Não basta acreditar que é importante. A fé sem as obras é morta. Eu quero orar por você, para que o Espírito Santo de Deus nos ajude nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas. Uma coisa é preciso: seja sincero diante de Deus. Mesmo se você não está entendendo, fala, Deus, eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, mas eu quero entender, eu quero compreender. Talvez você vai poder dizer, mesmo sem compreender, sem entender, eu vou praticar. Não é racional, não é lógico, meu irmão. Cavar covas é num deserto.
sendo que não há ventos e não há nuvens. Mas eles fizeram exatamente como o profeta ordenou que se fizesse. E porque eles fizeram, as águas vieram. Mesmo sem nuvem e sem vento, aquelas covas foram cheias. E eu quero profetizar a sua vida cheia do Espírito Santo. A sua vida cheia do Espírito Santo. Pare de correr de um lado para o outro. Você não precisa correr atrás de sinais e prodígios, não. Corra para a palavra de Deus. Pratica a palavra de Deus. Aí você vai dizer assim: apóstolo, tem uma semana que eu estou praticando, nada aconteceu. Continue. Abraão, ele foi chamado aos 75. Ele foi praticando. A palavra se cumpriu aos 99, aos 100 anos de idade. 25 anos. Davi, quando ele foi separado, ainda jovem, depois de 13 anos, lá na frente que ele vai ser ungido rei de Israel. José, depois de 13 anos. Moisés, primeiro ciclo 40 anos, segundo ciclo mais 40 anos, depois mais 40 anos. Ah, apóstolo, eu não suporto tudo isso não. Já esperei demais. Já dei um checkmate em Deus. Ou ele faz, ou estou fora. Quem vai perder? Continua. Continua. Anda a segunda milha. Marche, avance.